ver. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Vamos dar início aqui à nossa aulazinha de hoje. Beleza, pessoal? Então, hoje, gente, a gente vai trabalhar com modelagem de banco de dados, tá? Vamos aprender o que é essa modelagem, qual o significado dela. Vamos ver o que a gente tem para hoje, né? O que a gente vai tentar ver hoje de uma forma bem eficiente, tá? Hoje, gente, a gente vai trabalhar com essa modelagem em 3 pontozinhos, né? Primeira parte, uma introdução, certo? Abordando aí os modelos que a gente tem, né? A modelagem conceitual, a modelagem lógica e a implementação do modelo lógico e conceitual, tá bom? Então, na sequência, a gente vai ver alguns modelos de dados, que eles podem ser subdivididos em 3, baseados em registros, em objetos e em modelos físicos. E, por último, se der tempo, se Deus quiser, a gente vai ver um pouquinho do modelo de entidade e relacionamento, certo? Que é o chamado MER. E aí a gente vai trabalhar com entidade e atributo, tá bom? Para dar um início nessa pincelada, tá? Então, são 15h20, tá? Quando a gente finalizar o ponto número 2, a gente dá um timezinho, e aí, para o ponto 3, a gente retorna e finaliza a aula de hoje. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, peço o feedback de vocês, não estou tendo acesso aqui ao chat, e aí, quando eu perguntar alguma coisa, vocês podem abrir o áudio aí e falar bem rapidinho, certo? Dá um ok, dá um confirma para a gente dar a sequência, e aí dar continuidade na aula. Beleza? Tranquilo? Bora começar? Beleza. Bora. Todo mundo animado ou só eu? Cuida. Tá de um caso de café, meu chapa. Isso. Tá aí. Porra. Tomei umas 3 xícaras já hoje. Agora tá. Bora lá, pessoal. Primeiro ponto, introdução à modelagem de dados, tá? Vamos lá entender. Primeira coisa, o que é modelagem de dados? O que é modelagem, primeiramente, né? Nem tem dados aí, né? O que é modelagem? É aquela mulher que vai fazer o modelo da sua roupa, os estilistas? É essa modelagem que a gente está acostumada a ver na projeção de desenhos animados, muito confeccionado pela Pixar, né? Que é proprietário do Toy Story, de outros filmes animados de muito sucesso, mas modelagem é isso? É trazer um desenho para o computador, né? Ou modelagem é isso, dos nossos coleguinhas de curso aí da escola, né? Modelagem de uma casa, no SketchUp, certo? Ou até mesmo no AutoCAD. Modelagem é isso, pessoal? O que vocês acham? É isso, modelagem, que a gente vai trabalhar? Com certeza não, né? Modelagem é o que esse cara tá fazendo aí. Poxa, Felipe, mas anteriormente tinha um desenho muito bonito feito no computador. Anteriormente também tinha um outro desenho feito no Autodesk, muito bonito, do braço do Iron Man, né? Nosso glorioso Tony Stark. E aí, o que esse cara tá rabiscando? A gente vai estudar rabisco, né? Não, gente. Modelagem, ele está altamente interligado com projeção, ou projetar. Então, aqui a gente vai utilizar da criatividade para modelar ou imaginar como que será o tratamento dos dados dentro de um determinado sistema que a gente esteja construindo. Lembrem-se que vocês podem atuar em N tarefas dentro de um projeto de sistema, né? Vocês podem ser somente programadores, vocês podem ser somente analistas de bancos de dados, construtores de banco de dados, ou DBAs, né? Database Administrator, certo? Mas o que é isso, certo? Aqui o cara, o que ele está fazendo? Vocês observem que tem uma tabelazinha aqui. Opa, passei. Observe que tem tipo uma tabelazinha aqui em cima, né? Chamada usuários. Da outra tem produtos. Aí essa tabela tem uma setinha com tipo um espaço de armazenamento que é conectado com alguns computadores. Então, basicamente é isso, né? Vamos tentar transformar essa imagem que vocês estão tendo em conteúdo, tá? Então, modelagem de dados, pessoal, como eu falei anteriormente, está muito interligado com a prototipação. Então, eu vou prototipar, eu vou imaginar, certo? E, claro, posteriormente eu vou criar como que será a estrutura da minha base de dados, tá? Um banco de dados, pessoal, ele tem como componentes básicos tabelas e relacionamentos,
tá? Então, a base de dados ela é construída por tabelas e dentro dessas tabelas a gente tem registros, tá? Então, o banco de dados é isso aqui, ó. São tabelas. Dentro de cada tabela eu tenho registros, beleza? E essas tabelas, elas conversam com outras tabelas e a isso a gente dá o nome de relacionamento. Tranquilo? Então, modelagem de dados é isso, é a junção de todos esses componentes, né? Banco de dados, tá? Então, o objetivo... Então isso é tipo fluxograma? Parecido? Tem uma certa semelhança, porque o fluxograma, ele é uma forma de você expressar o teu algoritmo em uma forma gráfica. Aqui, a gente está encontrando uma forma gráfica de expressar o teu algoritmo de banco de dados. Então, primeiro você modela antes de construir o algoritmo por trás, tá? Porque o que acontece? No banco de dados, gente, vocês se lembram que a gente vai ter uma linguagem de programação, certo? Na verdade, uma linguagem de banco de dados, tá? Que é o nosso SQL. Aí a gente tem todas as instruções, né? Tem aquelas 4 ações básicas de um banco de dados. Vocês lembram quais são? Lembra quais são? Que formam um CRUD? Alterar, passar, modificar e remover. Isso. Faltou um, não faltou não, Zé? Falei 4. Falou as 4? Eu só ouvi 3, perdão. Enfim, é justamente isso. Né? Eu vou estar consultando, eu vou estar alterando, eu vou estar cadastrando e eu vou estar excluindo, certo? São as 4 operações básicas de um banco de dados. Quando eu confecciono, aliás, quando eu utilizo essas 4 operações básicas, eu estou trabalhando diretamente com essas tabelas, certo? Eu estou atualizando ou inserindo ou deletando diretamente registros desta tabela, tá? Então, a modelagem de dados, ela vai ensinar a gente como estruturar a recepção dos dados para essas tabelas, tá bom? Entendido até aqui, povo? Posso seguir? Dá um ok aí no áudio só para gente. Sim. Maravilha. Beleza. O objetivo da modelagem de dados é transmitir e mostrar uma representação única, não redundante. Lembra que eu falei o que era redundância? O que é uma redundância? Quem se habilita? É quando as informações ela fica tipo num loop. Elas ficam retornando. É quando eu acabo inserindo informações duplicadas ou triplicadas com o mesmo... inserindo registros com a mesma informação, né? Eu tenho ela duplicada ou triplicada, certo? Então, isso é redundância dentro de um registro, de um banco de dados, tá bom? Então, ó, o objetivo da modelagem de dados é transmitir e mostrar uma representação única, não redundante, ou seja, que não há repetições, e resumida dos dados de uma aplicação, seja a aplicação qual for. Então, a fase de modelagem é a principal etapa no projeto de desenvolvimento de um banco de dados, porque é aqui onde você vai coletar os requisitos para poder construir o teu banco de dados, tá? Então, por isso, é muito importante, muito, very important, que você se dedique tempo e esforço no desenvolvimento de uma boa modelagem de dados. É que nem um alicerce de uma casa. Se você faz um alicerce de uma casa muito rápido, pode ocorrer falhas. Ela pode cair, eu posso fazer 2 paredes que não precisavam, certo? Mas se vocês fazem uma modelagem com planejamento, certo? Não vai dar erro, não vai dar nenhum tipo de problema. A não ser que os mestres de obras técnicos de edificações acabem não usufruindo das leis corretamente para construir esse alicerce, né? Mas vamos dando continuidade aqui, tá? Então, introdução à modelagem, certo? Então, para criar uma modelagem da base de dados, é necessário uma grande interação do usuário ou responsável pela análise de requisitos do sistema. Bora lá.
É uma pessoa diferente aí dos meninos que comenta, que sempre comenta, para me dizer o que você acha que é uma análise de requisitos. Vamos, gente. Fazer como que nem meu professor. Vou ter que chamar. Vou ter que chamar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Laira. Oi. Vamos lá, minha filha. O que você entende por essa análise de requisitos do sistema? O que você acha que é? Pode falar sem medo de errar. Se tiver errado, a gente conversa aqui. Não tem besteira, não. Arrocha. Análise de registro. Requisitos do sistema. Pega a etimologia de cada palavra e tenta formular uma ideia. Vai lá. Os demais também façam isso. Vai que eu chame, né? Eu acho que é como se fosse um processo para chegar na base de dados, não? Muito bem. Começou bem. É quase isso. Mas Como se fosse uma fase. Então- Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a formiguinha enche o bico. Tipo isso. É tipo isso, certo? É uma fase, sim, certo? Só que por não ser uma análise, requisitos do sistema. Olha, requisitos é tudo aquilo que o cliente quer que aconteça no sistema dele, e aí o analista de banco de dados tem que entender que requisitos são esses para poder construir um banco de dados. Por exemplo, se eu for fazer um banco de dados da turma do segundo ano, o que eu preciso como requisito mínimo? Qual é o requisito básico para eu fazer uma base de dados de vocês? Informações. Que informações? Nome. O nome, idade, Nome, idade. Matrícula, idade. Data de nascimento. Muito bem, data de nascimento, certo? Então, isso são requisitos, ok? E fazer a análise de requisito é quando eu chego, por exemplo, o professora Djanira, a senhora, como é a coordenadora da turma, diretora de turma, me informe quais são as informações que você tem referente aos alunos. Aí a Djanira vai lá e diz o seguinte, eu tenho um nome, eu tenho a matrícula, eu tenho isso, aquilo, endereço, nananã, pronto. Então, ele fez a análise de requisito, aí o cara do banco de dados disse o seguinte, poxa, agora eu sei o que a turma tem, o que esse banco de dados vai ter. Então, a partir de agora, eu posso modelar em cima dessas informações. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? O que é essa análise de requisito? Sim. Tranquilíssimo. Então, vamos lá. O projeto de desenvolvimento de um banco de dados compreende as seguintes fases: modelagem conceitual, modelagem lógica e implementação do modelo lógico, tá? Só que antes dessas três, tem essa outra interpretação que é na imagenzinha aqui ao lado, tá? Vocês estão enxergando a imagenzinha ao lado, onde tem uma nuvenzinha? Tá tudo ok aí? Todo mundo Sim. Tá aí, boa. Maravilha. Tem essa imagenzinha aqui do lado, certo? O que eu tenho? Eu tenho um mini mundo. Um banco de dados, ele é a representação de um mini mundo. Qual é o mini mundo que eu estava falando agora há pouco? É a turma do segundo ano de informática, certo? Aí eu vou fazer a obtenção e análise de registro. Eu faço isso com quem? Eu chego lá para a coordenadora da turma de vocês e pergunto quais informações ela tem sobre vocês. Depois disso, que eu tenho o que eu quero, assim, já sei o que eu vou guardar de informações destes meninos. Aí o que eu faço? Eu faço o modelo conceitual. Depois o modelo lógico e, por último, a implementação desse modelo lógico com o projeto físico. Tranquilo? Então, ele vai obedecer sempre essa sequência, partindo da análise de um mini mundo. Ok? Ok. Beleza. Ok. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Edamires, me dá um exemplo de um mini mundo. Deixa eu imaginar aqui. Tipo parecido com a turma, com a
informações sobre o segundo C? Tipo aquele exemplo que você deu? Pronto. Tipo isso, mas me dê um exemplo. Tipo, eu dei um exemplo. Como analisar por exemplo, os membros de uma família, por exemplo. Uma árvore genealógica. Pronto, muito bem. Aí eu vou fazer uma análise em cima das gerações, das pessoas. Muito bem, certo? Ô, Yasmin, me dá um exemplo desse mini-mundo também. Um outro exemplo desse mini-mundo, para ver se vocês compreenderam mesmo. Yasmin, tá aí? Ela respondeu no chat. Responda aí no áudio, Yasmin. Me dê um exemplo de um mini-mundo. Ah, tá sem áudio, né? Tá bem, então. Vamos para Laís. Bora lá, Laís. Me dê um exemplo de um mini-mundo, só para a gente fechar essa ideia aqui e partir para o próximo slide. Ela me disse aqui que a internet dela tá fraca. Se ela saísse é porque... Tá ok, então. Então vamos seguindo, né? As meninas estão com problema de internet. Então, pessoal, ó, aqui eu coloquei, certo? Um exemplo, né, dessas informações em um banco de dados. Então, por exemplo, se eu sou uma agência bancária, aí eu tenho que ter o nome da pessoa, José, de tal, mora na rua Figueiras, na cidade de Campinas, a conta dele é a conta de número 900 e o saldo dele é R$55. Isso aqui é um registro. Isso aqui é uma tabela. Consequentemente, isso aqui pode ser um banco de dados, certo? Próximo nome é o seu João, mora nas Laranjeiras, em Campinas, a conta é a 556 e ele tem R$1.000 na sua conta, como saldo. Então, isso aqui é um conjunto de informações relevantes para o banco de dados, certo? Então, aqui, qual o mini-mundo dele? O mini-mundo aqui está relacionado a um banco financeiro, não é isso? Um Banco do Brasil, um Bradesco, um Itaú, enfim. Entendido? Então, vamos lá. Modelagem conceitual, certo? Vamos começar aqui a entender isso. Refere-se ao desenvolvimento de um modelo inicial da base de dados que reflitam a necessidade do usuário, observando o mini-mundo. Essa modelagem preocupa-se em descrever quais dados serão armazenados na base de dados e quais se relacionam. Para fazer o modelo conceitual, é necessário entender que os dados do usuário final espera que o sistema disponibilize, certo? A modelagem conceitual fornece uma visão mais próxima do modo de como os usuários visualizam os dados realmente, certo? Então, aqui eu vou montar o conceito do meu banco de dados, tá? Daqui a pouco a gente faz um exemplo mostrando todas as partes, tá? Na modelagem lógica, compreende-se o processo de desenvolver com os dados, como os dados serão armazenados no sistema e como irão se relacionar. Isso significa transformar o modelo conceitual obtido anteriormente, certo? No modelo mais próximo da implementação. Ou seja, fornece uma visão mais detalhada de tudo o que você vai colocar, tá? Nessa fase também são criados dicionários de dados, tá bom? E feita a verificação se o modelo está normalizado. A gente tem um conteúdo nessa disciplina chamada normalização, mas não vamos sofrer por antecedência não, tá, pessoal? A gente só vai ver ele se der tempo, certo? Mas ele é muito legal, tá? Por último, eu tenho a implementação do modelo lógico, né? Uma vez toda a etapa de modelagem esteja concluída, ou seja, eu fiz o conceitual e o lógico, né? Então, será necessário implementar ou criar a base de dados no SGBD escolhido, seja um Oracle, seja um MySQL, seja um MariaDB, seja um MongoDB, não importa. Todos eles utilizam a linguagem SQL, certo? Para que se tenha um bom resultado, a modelagem de dados requer uma clara compreensão do que o usuário espera do sistema,
que tipos de relatórios e quais os principais objetivos do sistema em si. Certo? Resumindo, pessoal, hoje tinha uma imagenzinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei ali em outro lugar. Isso aí parece um conteúdo que a gente viu em PO de fase de desenvolvimento de sistema. Tem isso aí tudo bem, só que mais detalhado. Tem a concepção, o estudo, o processo, um bocado de Tem coisa. tudo isso, né? É, só que mais detalhado. Ah, mas é Só porque que na programação. Só que Eu no tinha caso é sido- modelagem de sistema. eu tinha mudado aqui o slide de posição. Desculpa, pessoal. Deixa eu só ver agora aqui. Ah, agora sim. Tá? Agora sim tem o que eu estava querendo mostrar para vocês. Então, o modelo conceitual, ele pega isso aqui, ó. Ele imagina as tabelas, ó. Vamos ver aqui, ó. Um modelo de tipo vendas, né? Eu tenho um período de vendas registrado em uma tabela, eu tenho o produto, eu tenho as vendas em si e tenho o estoque. Só que aqui eu só imaginei. É algo totalmente conceitual. No aqui do lado, ó, observem como já tem algumas coisinhas escritas, ó. Então aqui, ó, eu vou ter algumas informações um pouquinho mais detalhadas, certo? Eu vou definir aqui a minha chave primária, quem são meus atributos, certo? Esses conceitos a gente vai ver no próximo conteúdo, tá? Mas já vão se habituando, né? Chave primária, atributos, certo? E aqui no lógico ele já adiciona algumas coisas como essa, né? Por exemplo, as informações que eu coletei lá com a professora de janeiro, ela já vem aqui. Já no modelo físico, que é na implementação, aí aqui eu já vou estar dizendo, poxa, se eu pego a idade de um aluno, essa idade, ela vai ser do tipo texto ou do tipo número? Tipo número. Vai ser string ou inteiro? Vai ser inteiro, certo? Se eu pego, por exemplo, o nome de um aluno, vai ser uma string. String em SQL, ele é do tipo varchar, certo? Então, aqui você já vai começar a definir os tipos de dados. Então, por exemplo, se você pega um número, obviamente ele é inteiro, integer, certo? Se você pega um texto, ele vai ser varchar, certo? Se você pega uma data, tem a função de data, que é date, certo? Então, tem inúmeras funções. Então, o modelo conceitual, eu estabeleço como que vai ser, mas não coloco nada, só digo quais são as tabelas. No modelo lógico, eu já digo quais são os atributos que vão ter dentro dessas tabelas, perguntando para o dono do sistema, certo? E no modelo físico, eu implemento ele já definindo tudo, né? Os tamanhos, certo? Porque em banco de dados, pessoal, tudo é otimização. Vamos supor, se eu vou pegar um CPF para fazer o registro no meu banco de dados, certo? O CPF, ele é o quê? Ele é integer ou ele é varchar? Ele é número ou é texto? Integer. Errado. Ele não é integer, ele é varchar. Tem a utilização do ponto, né? Do ponto e do hífen no final. Muito bem. Eu fui fazer isso aí em Java, eu me buguei todinho. Se eu for Não fazer... Se eu for fazer... Opa, perdão. É porque antes tinha um negocinho aqui de digitar. Mas beleza. Se eu for fazer o CPF, certo? Vai ser o quê, ó? 051.846.093-20. Não é isso? Eu não tenho as divisórias entre o CPF. O ponto e o tracinho são divisórias e não são números, são caracteres. Então, aqui, esses números, eles assumem como se fosse uma string de texto. E aí, gente, quantos caracteres eu tenho em um CPF? Bora lá. Quem que me diz aí rapidão? 11. Quantos?
São 11, né? Não? 11. 11, É, 11. de novo. São 11 Oxe. números. Ah, Eu tá, é não falei verdade. números, falei É caracteres. verdade. Então, são São 14, números e contando os números, os 2 pontinhos e o traço. Quando eu vou inserir isso dentro do banco de dados, aí eu digo o seguinte, certo? Eu digo que o registro de CPF, ele é varchar, do tipo texto, certo? De tamanho 14. Beleza? Então, eu vou dizer que ele é, botar aqui, ó, CPF, ele é 2 pontos, varchar de 14. Por quê? Ele vai receber único e exclusivamente até 14 caracteres. Então, se eu colocar um CPF a mais, ele já não vai ser inserido no banco de dados. E outra coisa, se eu coloco, por exemplo, esse CPF com 50, eu estou tendo um uso desnecessário do banco de dados. E aí, o que acontece? Eu vou ter um espaço reservado, não utilizado, e isso compromete a otimização. Então, quando a gente for trabalhar com banco de dados, a gente tem que ter cuidado do tamanho dos registros. E é isso que a gente constrói aqui no modelo físico. Deu para entender, galera? Deu para entender? Então Sim. a gente tem que trabalhar com valores exatos. Exatamente, tá? Então, por exemplo, se você vai colocar o nome de uma pessoa, ela é muito mais que 20 caracteres, mas ela ultrapassa 500 caracteres? Não sei, vai que tem uma Provavelmente não, pessoa né? doida aí. Nunca vi uma pessoa com um nome tão grande, né? é tipo idade, então, que a gente bota de 1 a 120 no máximo, né? É tipo isso, você vai estar validando. Olha, o banco de dados, gente, era até uma coisa que eu estava estudando no mestrado. O banco de dados ele é tão interessante que, por exemplo, eu fazendo essa questão aqui do tamanho do registro, né? Que o CPF é uma variável, ele vai receber um valor. Eu fazendo esse tamanho, delimitando o CPF como 14, eu não preciso delimitar lá no PHP, lá na programação ou lá no Java. Por quê? O meu banco de dados está fazendo já esse controle. Então, o processamento dos dados, ele não fica diretamente na linguagem de programação. Ele também pode ser executado dentro do banco de dados, tá, pessoal? Banco de dados, gente, é uma área fascinante. É muito legal mesmo, certo? Então, você tem linguagem de programação, certo? Você tem processamento de dados, você tem otimização de algoritmos, vocês têm relacionamento dentro do banco de dados. Então, se vocês quiserem se aprofundar em banco de dados, é uma área muito legal, tá? E extremamente necessária para a programação web, que vocês estão se apaixonando aí por programação web, né? Podemos continuar, pessoal? Entendido até aqui? Sim. Sim. Beleza. A gente terminou a parte número 1. Falta 2 e a 3. Na parte número 2, a gente vai entender o que é o modelo de dados. Aí a gente entendeu o que é modelagem, agora a gente vai entender o que é um modelo de dados. E aí, modelo de dados é a Gisele 22 dados do Cassino Caesars em Las Vegas? Quem acha que modelo de dados é isso aí, pelo amor de Deus? Eu acho. KKK. Quem foi que achou o Yuri, né? É. Tô deixando nesse slide só por causa de ti, viu, Yuri? Oi? Eu tô deixando nesse slide só por causa de ti, mas eu já vou passar, tá bom? Beleza. Então, modelo de dados, pessoal. Modelinho de dados, né? Compreende a descrição de dados que devem ser armazenados pelo sistema e como esses dados devem se relacionar, tá? Para que seja possível fazer essa descrição, é utilizada uma linguagem de modelagem, que pode ser textual ou gráfica. Obviamente, a gente prefere a gráfica, porque o entendimento é bem melhor. Deve-se explicitar os tipos de dados armazenados e as restrições que esses dados possuem. Aquilo que eu estava falando anteriormente.
se o meu CPF vai ter 14 caracteres e qual o tipo desse, vai ser integer ou varchar, tá? Modelos de dados existentes, né? Os modelos de dados, eles se baseiam em dois, certo? No baseado em registros e no modelo de dados baseados em objetos. Vamos começar com os registros, trabalhando diretamente com a informação, tá? Olha aí, vamos montando aí o mapazinho mental de vocês, né? No caderninho de vocês aí, quem estiver acompanhando. Tá? O meu modelo baseado em registro, ele é dividido em 3. Hierárquico, modelo em rede e modelo relacional, certo? Esses baseados em registros são usados na descrição dos dados no nível conceitual e visão. Especificam tanto a estrutura global do banco de dados, como uma descrição em alto nível de implementação. Vamos entender isso aqui mais na prática, né? Então, ó, o modelo hierárquico foi o primeiro a ser reconhecido como modelo de dados, certo? Ele organiza os dados de baixo para cima. Lembra o que é de baixo para cima? Bottom up, né? Como uma árvore, e é definido como uma coleção de registros conectados por meio de ligações, onde cada registro é uma coleção de campos, de cada campus contém um único valor. É como se eu tivesse registros pais e registros filhos. Tudo isso constituído em uma árvore. Tá? Tipo assim, ó. Deu para entender? Aqui eu tenho um registro pai. E daqui para baixo eu tenho os filhos. Observem aqui o filho número 1, o filho número 2 e o registro filho número 3. Beleza? No registro filho número 1, eu tenho quem? Vou colocar aqui até um 2 e um 3. Ou 3. Eu tenho o José, né? Que ele mora nas Figueiras, ok? Em Campinas. Só que a partir desse registro aqui, eu posso ter outro filho, certo? Lembra que lá que a conta dele era de número 900 e aqui era o quantitativo de dinheiro que ele tinha na conta? Lembra? O saldo? Lembra daquele exemplo lá que eu mostrei para vocês? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Sim, Tá Sim. lembrando. Sim. Sim. Então, o que é que vocês têm que entender aqui? Que eu vou ter um registro pai, eu vou ter os filhos, ó aqui os filhos, 1, 2, 3, e dentro dos registros filhos eu posso ter outros filhos, tá bom? Observem que o João, ele tinha duas contas lá, ele tinha a conta 556 e a 647. Então, ele é originário aqui de 2 filhos, só a partir desse filho superior aqui de número 2. Então, isso é o modelo hierárquico, certo? Entendido esse aqui? É uma árvore que vai derivando. Sim. De boaças? Boa. De boa. Então, ó, os dados são classificados hierarquicamente em formato de árvores descendentes, ou seja, do pai para o filho, tá? Que nem eu mostrei nesse exemplozinho aqui. Tranquilo? Olha aqui, ó. Isso aqui não ficou tão legal. Mas deu para entender, pessoal? Isso aqui? Tranquilo? Posso passar para o próximo modelo? Pode? Beleza. Modelo de rede. Modelo em rede surgiu como uma extensão ao modelo hierárquico, eliminando o conceito de hierarquia e permitindo que os mesmos registros estivessem envolvidos em várias associações, criando conexões bastante complexas e são bastante utilizados em sistemas para computadores de grande porte. Vamos entender como é que funciona esse modelo, certo?
como é que ele está aqui nesse momento, certo? Eu tenho aqui clientes, olha, observe aqui, ó, clientes, e eu tenho as contas. Os modelos de dados são representados por coleções de registros e os relacionamentos por elos. Quais são os principais relacionamentos que eu tenho naquele exemplo do banco, no Banco Itaú? São os clientes e as contas. Então, eu posso relacionar esses clientes com essas contas. Então, vamos voltar lá no exemplo, só para a gente refrescar aqui a memória. Como é que é o exemplo? Pronto, tá aqui o exemplo. Ó, o João e o Antônio, eles têm a mesma conta, ó. É uma conta conjunta. Tá, ó, 647. O João, certo? Ele também tá aqui, ele tem outra conta, que é a 556. O José tem só uma, e é só por ele mesmo. E o Antônio só tem uma também. Aliás, tem duas contas, que é essa e essa. Então, aqui eu já tenho um nível de relacionamento maior. Vamos voltar lá para o modelo, para vocês verem. Ó. Olha aí, ó. O José é só por ele mesmo, né? Mora em Figueiras, nas Campinas, certo? E aí eu tenho aqui um relacionamento que ele tem a conta, tá aqui, CT de conta, e aqui o cifrão, que é do valor que ele tem na conta, certo? O João, lembra que ele tinha duas contas? Pronto, ele tinha uma conta só dele, que era a 556, tá aqui, ó, com saldo de R$1.000, e ele tinha uma conta conjunta com o Antônio, a 647, com R$5.366. Beleza? E ele também tinha uma outra conta só dele, a 801. Então, esse aqui é um modelo de rede. Anteriormente, estava assim, ó. Certo? Na visão de vocês, vendo esses dois modelos, qual é o melhor? É o hierárquico ou é o de rede? Meio ponto para quem me responder e explicar. Eu vi que o modelo de rede é bem otimizado. O hierárquico é mais para, tipo, entender melhor. Eu vi como se fosse melhor de entender. Aí o modelo de rede, ele otimiza. Tipo, em vez de colocar no hierárquico, ele colocava, tipo, o João, ele colocava os dois lá, e o Antônio também os dois, sendo que não tinha nenhuma ligação entre eles. Uhum. Na tabela original, eles tinham uma ligação. Exatamente, e no modelo de rede já aparece essa ligação. Beleza? Alguém quer comentar o que o Gabriel falou? Alguém? Eu concordo plenamente com o Gabriel. Mas isso aí. Tranquilo, vamos seguindo aqui. Essas imagens aqui não são muito bem definidas, não. Eu devia apagar elas do slide. Deu para entender, né, pessoal? Os dois modelos, né? Por último, eu tenho um modelo relacional, né? Apareceu devido à necessidade de aumentar a independência dos dados nos SGBDs e prover um conjunto de funções apoiadas em álgebra relacional. Gente, vocês lembram daquelas portazinhas lógicas que a gente estudou? AND, OR, NAND, XOR. Quem lembra aí? Lembro. Eu lembro. De arquitetura. Era álgebra booleana, né? Só que ela também recebe outro nome. Era isso aí mesmo. Álgebra relacional. Beleza? Mas não se preocupe não que a gente não vai estudar isso ali de novo, não. Pode ficar tranquilo. Graças a Deus. É bem facinho, mas... Então, vamos lá. Modelo relacional é o modelo mais utilizado hoje no mercado, pois se revelou ser mais flexível e adequado a solucionar os vários problemas que se colocam no nível da concepção e implementação da base de dados. Vamos entender o que é esse modelo aqui, certo? Ó, usados na descrição de dados do nível conceitual e visão, proporcionam ampla e flexível capacidade de estruturação, certo? Opa, me perdi aqui, tá, pessoal? Me desculpa.
É o que eu acabei passando já para o slide dos baseados em objetos, tá? Desculpe. Deixa eu só terminar aqui o modelo relacional. O modelo relacional, pessoal, é justamente aquele que a gente viu nessa imagem aqui, ó. Certo? Então, ele sai daquela estrutura de rede e de hierarquia, ok? E ele recebe esse passo aqui. Então, é como se fosse uma cronologia, tá? Primeiro iniciou-se com o modelo em hierarquia, modelo hierárquico, esse aqui, certo? Depois foi para o modelo de rede, que é esse aqui, como o Gabriel falou, mais otimizado. E na sequência, ele foi para o modelo relacional, que a gente tem como exemplo essa imagenzinha aqui, que eu tinha colocado lá justamente por isso, certo? Que ele tem as tabelazinhas e os relacionamentos entre elas. Entenderam, pessoal? De boas? É mais otimizado do que o de rede. Ele é mais otimizado ainda do que o de rede, porque aqui eu consigo ter uma independência. Cada tabela, ela tem os seus registros e cada registro tem seu identificador. Então, eu consigo acessar ele muito rapidamente. No modelo de árvore lá, né, que era o hierárquico, ia dizer híbrido, ó, o hierárquico, para eu acessar um determinado registro, eu tinha que passar por outros. No de rede, se eu tivesse um registro compartilhado, como, por exemplo, lá o cara que tinha a conta conjunta, eu tinha que acessar os dois. Já no relacional, não. Eu acesso um e exclusivamente um, porque eu tenho um identificador que busca esse registro. Compreendido, pessoal? De boa. Independente. Beleza, né? Então, agora a gente vai para o segundo tipo, né? Que é o baseado em objetos, né? Aqui entra um pouquinho do que vocês estão estudando na nossa linha. Aliás, vocês já terminaram o PO, né? Já. Já, então todo mundo sabe o que é uma classe, o Graças que é um a Deus. objeto, o que é um método. Tá bom demais. Então, nos baseados em objetos, certo? A gente tem o modelo de entidade relacionamento. Ok? Esse modelo é largamente utilizado, que é basicamente o que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, tá? Consiste numa coleção de objetos básicos chamados de entidades, não é entidade de pai de santo, certo? É uma entidade, ok? A gente vai entender o que é uma entidade. E um relacionamento entre essa entidade. Graficamente, pessoal, uma entidade, ela é assim, ela é um retângulo, e o relacionamento dela com outra entidade é um losango, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma entidade chamada aluno. E eu tenho uma entidade chamada escola. Beleza? Qual é o relacionamento entre o aluno e a escola? As aulas. Aulas. Vamos colocar como sendo aulas, certo? E aí a gente vai entender que o aluno ele é uma entidade, que a escola é uma entidade e que entre eles há um relacionamento chamado aulas. Beleza? Só que a gente vai ver isso aqui lá no finzinho da aula, tá bom? Aguenta as pontas aí que a gente vê. Então, observem, ó. No modelo de entidade de relacionamento, certo? A gente tem os direcionamentos. Como é que funciona isso? O quantitativo em relação um com o outro. E o quanto que essa relação, quanto que esse relacionamento te traz. Por exemplo, esse aqui tá um pouquinho complicado porque ele tem muitas entidades. Eu vou fazer com o da escola. Mas a gente pode ter um relacionamento de 1 para N e de N para N. Ou seja, de 1 para muitos e de muitos para muitos. Certo? Então, por exemplo, o aluno, ele tem quantas escolas?
Ele pertence a uma escola, não é isso? Mas a escola, ela só tem um aluno? Não, ela tem vários alunos. Então, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para N. O aluno só tem uma escola, mas a escola tem vários alunos, certo? A gente vai ver isso mais à frente de uma forma mais específica, tá, pessoal? Não vou nem explicar esses aqui não, porque ele vai confundir um pouquinho mais, tá bom? Por último, o modelo orientado a objetos. Nesse modelo, toda qualquer entidade do mundo real é representada por um modelo conceitual, ou seja, um objeto. Um objeto sempre estará associado a um estado e um comportamento. Então, sempre eu vou ter um estado, se está efetivado, se ele vai ter um determinado comportamento, né? Por exemplo, o relacionamento da entidade aluno com a entidade escola, né? A motivação para o seu surgimento está em função dos limites de armazenamento e representação semântica impostas por esse modelo. Ok? São muito utilizados em informações geográficas, sistemas de desenho, como o AutoCAD, mapeamento assistido por computador, que são mais facilmente construídos usando tipos complexos de dados, né? Então, o modelo orientado a objeto é um dos mais complexos que se tem na implementação de bancos de dados. Possuem algumas desvantagens, como a falta de padronização, certo? Das linguagens de manipulação dos dados, alto custo de aquisição dessas novas tecnologias. Então, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, acho que é bem... Vocês viram isso aqui em PO, não viram? Lá no início. Mas a gente viu. Isso aqui não parece com uma classe, não? Sim, aí tem os atributos dentro. Pronto, muito bem. Na estrutura de uma classe, eu tenho o nome, eu tenho os atributos e eu tenho os métodos. Eu tenho os métodos. Certo? Os atributos, eu vou estar dizendo o que é que vai ter nessa minha classe. Por exemplo, na classe usuário, eu vou ter o nome, login e senha. Qual é o método que eu vou ter aí? Autenticar, login e senha. E alguém lembra qual é o significado do menos e do mais? Bora lá. Vamos ver se você se garante mesmo. Qual é o significado do menos e do mais? Pessoal, vocês estão por aí? Não lembro não dessa aí. Só o que vem Eu também não lembro. binário na cabeça. Vocês lembram que uma classe, ela pode ser privada ou Pública. pública, certo? Quando a classe ela é privada, ela recebe, perdão, quando o atributo ele é privado, ele recebe aí o sinalzinho de menos, e quando o atributo ele é privado, ele recebe o sinalzinho de mais, e quando ela é público, ele recebe o sinalzinho de menos. Beleza? Então, Isso eu não sabia. o modelo baseado em objetos é isso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha como é interessante. Aqui ele criou tipo uma tabela, certo? E aqui eu tenho os meus relacionamentos. Vocês viram herança, encapsulamento, não viram em PO? Não. Oi? Não. Viram não, né? Vocês viram até onde? Procedimento e função. Foi a última coisa que a gente viu. Beleza. Dentro da programação já, mas acho que isso, na teórica era diagrama, eu acho uma coisa assim. Pronto, né? Então, essa orientação a objetos, pessoal, ela tem alguns padrões, né? Que são a herança, quando você herda informações. Não se preocupe não que a gente dá uma olhada nisso aqui, tá? Mas, enfim, o meu modelo de entidade, certo? E relacionamento,
eu vou trabalhar ele de forma gráfica, atribuindo a cardinalidade, que é isso aqui, ó, são os valores que cada entidade vai receber fazendo o seu relacionamento. No modelo orientado a objeto, gente, eu vou trabalhar, certo? Com as classes, com os atributos, com os métodos e o relacionamento entre eles. Se vai ser um relacionamento de herança, se vai ser um relacionamento de encapsulamento, tá bom? Gente, isso aqui é altamente importante, tá? É um conteúdo altamente importante porque vocês vão ver até o final do terceiro ano esse tipo de coisa. Aliás, vão necessitar na construção do sistema de vocês. Beleza? Olha aí, ó. O banco de dados. Isso aqui é um banco de dados, tá, pessoal? Aqui é um banco de dados orientado a objetos, certo? Então, observem que eu tenho as minhas tabelas, certo? Observem que eu tenho os meus atributos, só que aqui ele está sem nenhum método, mas está tudo aí, bem bonitinho, certo? As tabelas, no caso aí, se assemelham como se fossem as classes, né? Para poder fazer esse modelo orientado a objetos. Beleza, pessoal? Vamos dar uns 5 minutinhos para vocês tomarem uma água, para poderem acalmar o juízo, e aí a gente retorna. 5 minutinhos, pessoal. Não demorem muito, não, que é para a gente não perder tempo. Beleza? Beleza. Pronto. Beleza. Enquanto isso, vamos ouvir a música.
Bora? Vamos retornar. Ei, Felipe. A Maria Clara disse que tava internet fraca, por isso que ela não tá na reunião. Tranquilo. Peço pra ela assistir depois. Certo. Todo mundo já voltou, pessoal? Vamos continuar? Já deu tempo de tomar uma água, tomar um café, né? Bora. Galera, para fechar nossa aula de hoje, tá todo mundo aí? Grita um rei aí, por favor. Dá um ok aí no áudio. Ok. Opa! Opa. Ok. Ok. Tá mucando não, minha filha. Sim, hein? Vamos lá, né? Então, para fechar nossa aulazinha de hoje, certo? A gente vai estudar o modelo de entidade e relacionamento de uma forma mais efetiva, bom? Então, vamos lá. Esse modelo, gente, ele é um modelo conceitual, a partir de um conceitual, e deve estar mais próximo possível da visão que o usuário tem dos dados. Então, é uma forma de o usuário entender quais dados vão estar sendo armazenados no banco de dados, bom? E como esses dados vão se relacionar. Neles estão representadas todas as entidades, olha aí, é uma reunião de entidades, né? Do domínio da aplicação, com seus respectivos atributos e o relacionamento existente entre essas entidades. Então, este modelo é representado por uma forma gráfica pelo diagrama de entidade de relacionamento, que é o chamado DER, tá? Isso aqui, gente, é um dos trabalhos que a gente vai fazer nessa disciplina. Vocês vão confeccionar para mim um DER, tá? Uma entidade representa um conjunto de objetos de um mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar esse dado. Geralmente, essas entidades são reconhecidas por serem substantivos
E uma forma simples de identificá-las em um domínio de aplicação é fazer as seguintes perguntas. Olha aí, como é que eu vou identificar uma entidade? Como é que eu sei que é uma entidade? Primeira pergunta, sobre que objetos ou coisas precisamos guardar informações? No caso lá que eu falei, do aluno e da escola. O aluno é uma entidade, porque eu preciso guardar informações do aluno. Há mais de um objeto desse tipo? Com toda certeza, há mais de um aluno desse jeito. Há mais de um aluno, são 503 na escola, né? Então, existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente? Existe essa chave, pessoal? Me digam. Agora eu quero que vocês me respondam. Jéssica? Acho que sim, né, Felipe? Existe uma chave capaz de identificar cada um de vocês unicamente? A nossa matrícula? Matrícula. Nossa matrícula. Exatamente. Olha aí como vocês já estão sabendo da parada. Então, essa chave, mais lá na frente, vocês vão entender que o nome dela é chave primária. Mas até hoje vocês vão identificar ela somente como chave ou um identificador, né? Que eu posso acessar diretamente e unicamente o registro de vocês. Então, por exemplo, se eu quiser... Ô, Irineu, qual é a tua matrícula? Sabe decorado? A minha matrícula, eu não sei decorado. Eu sei que começa com 186, alguma coisa aí. Vamos botar Não aqui, lembro. 186,15. Então, vamos supor, eu quero informações detalhadas sobre o aluno João Gustavo Irineu Braga. Né? O que eu faço? Eu vou procurar pelo João Gustavo Irineu Braga. Existe, com certeza, deve existir alguém com nome igual ao do João Gustavo. Certo? E aí, como é que eu vou identificar com isso? Através do número de matrícula dele. Porque ele vai ter o quê? 18615. Eu vou buscar diretamente nesse valor. A mesma coisa ocorre com o CPF de vocês. Quando eu quero consultar alguma informação sobre qualquer cidadão brasileiro, o que eu faço? Eu pego o CPF dele e vou consultar as informações diretamente, ao invés de eu procurar por toda a base de dados. Tá? Então, isso é uma chave que identifica os registros unicamente. Tranquilo? Olha aí. Para a gente trabalhar com essa questão, a partir da próxima aula a gente já vai trabalhar, a gente utiliza 2 softwares. Quer dizer, eu utilizo o BR Modelo, certo? Quando a gente está no presencial, que é para PC. Então, eu até coloquei lá no Classroom o softwarezinho do BR Modelo. Quem tiver computador, basta baixar e instalar, tá? E também tem esse Lucidchart. Esse Lucidchart aqui, ele é muito legal porque ele é tanto na versão mobile, né? Ele é tanto no browser, né? Lá no Chromezinho de vocês, como também tem aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Então, a galera que só tem o celular também vai conseguir fazer as atividadezinhas de entidade de relacionamento. Então, a gente vai estar utilizando o Lucidchart para poder padronizar, tá? Eu coloquei o BR Modelo para vocês entenderem que ele é bastante utilizado. Beleza? E aí eu vou mostrar aqui rapidinho como é esse BR Modelo. Olha aí, me chama. O que acontece aqui nesse BR Modelo, tá, pessoal? Aqui, gente, eu vou criar um modelo conceitual, certo? Aqui eu posso trazer uma entidade e aqui eu posso trazer outra entidade. Eu vou fazer aquele exemplo que eu dei lá no início, tá? Dentro dessa entidade, vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Sim. Deixa eu dar aqui, aumentar a 1. Pronto. Então, aqui eu tenho essa entidade, ó, vou trocar aqui o nome, vai ser aluno.
E essa outra entidade vai ser a escola, tá? Essas duas belezinhas aqui, elas vão conversar entre si. Então, eu vou criar um relacionamento entre elas. Olha aí, ó. Como era o nome do relacionamento que a Damiris falou? Acho que foi a Damiris que falou. Aulas. Opa. E aí eu vou criar esse relacionamento, tá? Vou fazer aqui as ligations. Opa. Pronto. E aí a gente já pode estar fazendo, certo? Esse relacionamento. Deixa eu trocar aqui para a escola de novo. Pronto. Qual é a questão desse negócio, pessoal? Nesse BR modelo, a gente vai conseguir trabalhar com tudo isso, certo? Mas tem outra ferramenta que é o que eu disse que a gente vai utilizar, que é o Blank, o Lucid Chart. Vou mostrar aqui para vocês, que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que ele tem para o celular de vocês, tá? Então, aqui, gente, eu posso criar aqui, ó. Vou criar aqui uma entidade, certo? Ó, pronto. Aqui eu chamo de aluno, tá? Do mesmo jeitinho, tá, pessoal? Vou criar aqui um relacionamento. E aqui eu vou colocar o chamado escola, tá? E aí eu vou fazer o relacionamento entre eles, ó. Opa. Relacionou errado. Deu certinho. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Aqui. E o relacionamentozinho, tá? Então, aqui você pode fazer todo tipo de relacionamento. Você pode adicionar os atributos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas a gente vai utilizar essa ferramenta, tá? Então, vocês já podem baixar no celularzinho de vocês para a gente dar continuidade. Beleza, pessoal? Posso prosseguir aqui? Sim. A gente vai utilizar o Lucid Chart, tá? Não vamos utilizar o BR modelo. Coloquei só para vocês terem como exemplo, tá? Então, para ser entidade, as 3 perguntas tinham que ser respondidas, né? Aquelas 3 perguntas que eu falei anteriormente, ó. Sobre quais objetos ou coisas precisamos guardar a informação, se há mais de um objeto para esse tipo de informação e se existe uma chave capaz de identificar cada objeto ou cada registro de forma única. Essas 3 perguntas respondidas, certo? A gente consegue ter o nosso objetivo concluído, tá? Então, por exemplo, ó, a imagem anterior, essa daqui, ó, observe essa imagem aqui, ó. Ela é uma nota fiscal, certo? Da compra de um pendrive Xing Ling, 100 unidades a R$15. Então, deu um total de R$1.500. O código desse produto é o 555. Então, eu posso ter mais de um registro aqui, nessa nota, nesse pedido. Eu posso comprar mais de uma coisa? Pode comprar mais de um pendrive. Então, já respondi a primeira pergunta, não foi? Ó. Aliás, a segunda pergunta, ó, se há mais de um objeto desse tipo. Então, nessa imagem aqui, eu posso comprar mais de um produto, não é? Já respondi a segunda pergunta. A outra, ó, sobre que objetos ou coisas precisam guardar informações? O que eu preciso guardar de informação aqui?
qual produto eu vendi, a quantidade, o preço unitário, o preço total, o código desse produto, o cliente que comprou, quem vendeu, quando vendeu, o endereço do cliente que comprou, o CNPJ, enfim, são várias informações que precisam ser guardadas só nessa tabelazinha aqui de pedido. Então, eu já respondi a primeira e a segunda questão, não foi? A última pergunta. Existe uma chave capaz de identificar cada um dos objetos unicamente? Existe isso aqui, pessoal? Me diga aí, quem que me responde? Sim ou não? Sim ou não? Oi? Identificar o pedido ou o produto? Ambos. Porque o pedido tem o número do pedido, a sua, e para identificar o produto tem o código. Exatamente. E eu também posso identificar por meio do código aqui. Então, aqui a gente meio que já tem duas chaves. Lá na frente a gente vai ver que é uma chave primária e uma chave estrangeira. Mas deixa isso aí para a próxima aula, tá? Mas sim, eu consigo identificar unitariamente cada registro, tá? Então, olha aí, ó. Há necessidade de guardarmos a informação dos pedidos? Sim, temos que guardar as informações de todos os pedidos. Pode haver mais de um pedido? Sim, existem diversos pedidos e não apenas só um. Existe uma chave capaz de identificar cada um dos pedidos unicamente? Sim, cada pedido realizado possui um número único para o controle de pedidos, certo? Então, a gente conseguiu responder as 3 perguntas básicas, tá? Ó. Vamos para outro exemplo, para ver se a gente sintetiza melhor. Tranquilo, pessoal? Bora. Bora. Tá por aí? Prossiga, meu querido. O Yuri saiu porque foi para academia. Então, ó, uma escola precisa de um sistema para guardar o registro de dados dos alunos, professores, disciplinas e turmas. Nesse sistema, é preciso saber do aluno o quê? A matrícula dele, nome, data de nascimento, tudo aquilo que a gente conversou, né? Ó. Dos professores, é importante guardar informações como matrícula do professor, o professor também tem matrícula, nome, CPF, telefone, endereço, data de nascimento. O professor pode possuir telefone celular e residencial. Cada turma tem um nome e um código para cada turma. Assim como as disciplinas também têm nome e código. Um professor pode dar aula de várias disciplinas e em várias turmas. Uma disciplina pode ser ministrada por mais de um professor e um aluno só pode fazer parte de uma única turma. Então, isso aqui, gente, isso aqui é um lindo exemplo de uma avaliação prática de banco de dados. Vocês vão construir o banco de dados de tudo isso que eu pedi para vocês, certo? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É criar o desenho do modelo de entidade de relacionamento. Então, para criar essas entidades, né, cada uma dessas armazenará um conjunto de objetos do mesmo tipo, certo? Uma entidade é representada graficamente por um retângulo com o nome da entidade dentro do retângulo. Então, aqui eu tenho a entidade professor e eu tenho a entidade disciplina, que é só uma parte dessa questão aqui, tá? Depois, ó, eu venho com os atributos. O atributo, gente, ele é representado por uma setinha e um balãozinho aqui, certo? Cada entidade possui algumas propriedades que definem suas características, os atributos, né? Também chamados de adjetivos, né? Se a gente for trazer para a língua portuguesa, tá? Essas características das entidades são chamadas de atributos. Para a entidade professor, é necessário armazenar dados como CPF, nome, telefone, endereço, data de nascimento, matrícula. Esses dados são atributos da entidade professor e são eles que caracterizam um objeto do tipo professor. Então, gente, imagine aí vocês construindo um formulário em HTML e lá no formulário tem assim, cadastrar professor.
quais são os campos que vocês vão ter que colocar? Quem que se arrisca a me dizer? Bora lá, pessoal. Estamos acabando, hein? Quais são os campos que eu vou colocar no formulário? Davi, Cleisla, Alan. Pegar atributo de professor, é? Os campos que eu vou colocar no meu formulário do HTML, certo? São justamente os atributos que eu vou ter que inserir na minha entidade professor. Por quê? Os dados que vão vir do HTML eles vão ser salvos especificamente. Cada campo vai mandar uma informação para um dos atributos desse banco de dados. Então, por isso que é importante a gente fazer bem retinho. É por isso que é importante a gente fazer tal qual, igual a gente está vindo lá do HTML. Beleza? Então, os atributos aqui do professor, ó, CPF, data de nascimento, matrícula do professor, telefone do professor, endereço do professor e nome do professor. Observem que vocês têm uma pintada de roxo. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Vocês estão vendo essa bonitinha aqui, pintada de roxo? Yes. O que ela quer dizer? Lembra que uma das perguntas era que eu tinha que identificar unicamente o objeto? Deve Então, ser a chave primária. Então, essa é a chave. Isso é a chave primária. No caso aqui, a matrícula do professor, certo? Felipe, poderia ser o CPF? Poderia. Mas como a gente está no banco de dados exclusivo da escola, a própria matrícula é mais utilizada do que o CPF do professor, até porque o CPF é uma informação mais restrita. Então, a chave primária aqui seria essa matrícula do professor. Entenderam? Então, eu iria achar qualquer professor a partir dessa matrícula. Compreenderam? Me deem um ok aí. Sim. Beleza, né? Deu para entender. Então, alguns atributos podem ser divididos em subpartes. Olha aí, já estão se subdividindo. Com significados independentes. Por exemplo, eu pego o atributo endereço do professor. Eu vou colocar ele todo numa cadeia de caracteres, numa string só? Não, eu posso dividir entre rua, número, bairro, cidade, CEP e estado. Entenderam? Tudo isso se refere ao atributo endereço do professor, que está dentro da entidade professor, que tem como chave primária a sua matrícula. Entenderam? Pessoal? Sim, nós entendemos. Ok. Ah, eu pergunto, gente, porque muitas vezes vocês acabam ficando com dúvidas, mas não falam, certo? Você tem que falar, não pode ficar com dúvida não, senão vira bola de neve. Existem 4 tipos de atributos. Os monovalorados, que possuem um único valor. Os multivalorados, que podem ter um conjunto de valores, como é o caso do endereço do professor. O atributo derivado, né, cujo valor deriva, certo, de outros atributos. E tem um atributo nulo, né, que é quando a entidade não possui nada de atributos, certo? Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Sim. Por último, um conjunto de atributos que tem a propriedade de identificar univocadamente uma ocorrência ou uma instância, certo? Então, uma entidade, né, é chamada de identificador dessa entidade, é o chamado chave primária, que é a definição da chave primária, ou primary key, ou PK, como a gente utiliza como denominação. Então, toda entidade deve possuir esse identificador, só para frisar o que eu já falei anteriormente, tá? Olha aí, ó, nosso bolinha pintadinha é essa chave primária. Olha aí, ó, o telefone do professor também teve uma derivação, né, que ele teve aí, ó,
celular e o telefone residencial, tá? Então, aí é um atributo derivado, tá bom? E aí a gente conclui por hoje, tá, pessoal? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar diretamente com esse MER. Mas antes de concluir, eu vou colocar aqui uma coisa para vocês. Pronto, aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente traz, certo? Como que a gente traz aquela entidade com todos aqueles atributos para a gente colocar aqui no software que a gente vai utilizar, né? Que também tem um aplicativozinho que dá para vocês utilizar bem direitinho. Tranquilo? Então, dessa vez não tem BO, vai dar tudo certo. Ó, Pode sim. eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui esse relacionamento, essa outra entidade, para a gente fazer só o atributo, tá? Lá, ele era quem? Era professor, né? Vou colocar aqui ele sendo professor. Beleza? E aí, gente, é muito simples, tá? Vocês vão fazer, observe que quando eu passo o mouse em cima, ele já aparece aqui um pontinho vermelho, certo? Ó, tá vendo? Aparece um drag line from shape, certo? Na parte superior, eu tenho aqui o tipo de setinha que eu vou ter. E aí, como a gente está trabalhando só com entidade de relacionamento, a gente está criando só os atributos, ou a gente utiliza a bolinha vazia ou a bolinha cheia. Então, a primeira que eu vou utilizar é a bolinha cheia, certo? Para me identificar aqui, certo? Dá 2 cliques, e aqui eu vou dizer que é a matrícula. Observem que não pode ter espaço, certo? Eu coloquei um underline, eu tenho a matrícula do professor. Beleza? Deixa eu botar aqui para cima. Depois, eu vou adicionar as minhas bolinhas vazias. Opa, pronto. Pronto. Nessa bolinha vazia, eu vou colocar quem? O CPF, underline, professor. Eu vou colocar só o CPF, tá, pessoal? Para a gente ir mais rápido. Beleza? Vou adicionar mais uma. E aqui eu vou ter a data, underline de nascimento. Depois eu vou adicionar mais uma bolinha. Aí aqui eu vou ter o telefone. Ok? Aqui. Opa. Aqui eu vou colocar o nome do professor. Certo? Aqui eu vou colocar o endereço. No caso, não pode ter cedilha, tá? É endereço. Beleza, pessoal? E pronto. Comecei a construir aqui, certo? O meu modelo de entidade de relacionamento, tá? Então, é isso que vocês vão começar a fazer. Tá? Eu vou passar algumas questões na próxima aula para a gente começar a trabalhar com esse modelo de entidade de relacionamento. Então, o que eu quero de vocês para a próxima aula, tá, pessoal? Obviamente, além dessa atividade. Eu quero que todo mundo, certo? Faça o download desse aplicativo, Lucidchart. Quem tiver no computador, utiliza ele também. Tem como fazer uma conta gratuita. Beleza? Lucidchart, tá? E aí vocês já deixem tudo em prontinho, porque na próxima aula a gente já vai trabalhar com eles. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Sim, sim. Alguma dúvida? Não, tipo... Meninos e meninas que não falam.
Ó, o site é esse Tá aqui, de ó. boa. Certo? Quando vocês fizerem a conta de vocês, certo? Vocês podem criar o diagrama de vocês, certo? Ou a partir de um template, né? Claro, tá em inglês, mas aqui, gente, dá para vocês utilizarem para tudo, ó. Tem fluxogramas, certo? Tem business process, tá? Se vocês quiserem fazer uns trabalhinhos da base comum, também dá para fazer. Então, tudo de gráficos e diagramas dá para fazer por aqui. Existem outras soluções para isso? Existem, como, por exemplo, o Microsoft Visio. Só que aí vocês teriam que instalar no computador. Esse aqui é bom porque tem aplicativo e todo mundo consegue utilizar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação, certo? Pra gente Felipe. fazer a chamada. Oi, alguma dúvida? Não, é só pra saber da chamada mesmo, mas você falou aí, né? Eu vou só parar aqui a gravação. Tá, pessoal?